Olá, sejam todos muito bem-vindos. Professor Fernando com vocês em mais uma aula em parceria, com o Projeto Gênesis, com Além do Estudo, Nosso projeto Além do Estudo, que se você ainda não conhece, venha conhecer o Além do Estudo também, que é algo muito bacana, no longo prazo. Nós já começamos há algum tempo atrás, mas o nosso foco agora, até dia 20 de fevereiro, é falar da polícia judiciária, ou da polícia militar também, das carreiras policiais como um todo, E o Além do Estudo, ele vai continuar, depois que terminar todos esses processos aí, Aqueles que mantiverem as suas assinaturas terão acesso a uns conteúdos exclusivos com mentores, Nós aí que fazemos as mentorias aí em várias áreas do concurso, tá? Então vamos lá, vamos começar sem mais delongas, Princípios de ética e filosofia, Primeiro fazer uma introdução interessante sobre esse assunto, que é a nossa querida e amada UFMT. Ela nos surpreendeu até com esse edital de princípios de ética e filosofia. Eu explico por quê. Porque geralmente, quando a gente vai é, é, estudar ética na administração pública ou ética para concursos, a gente costuma estudar ela como a ética do servidor público mesmo, A ética voltada para o trabalho, A ética voltada para a sua atividade, Aí, no caso, geralmente a gente teria que estudar a ética do servidor público civil, para atingir a Polícia Judiciária Civil, e também estudar o Código de Ética dos policiais militares, da carreira militar. E não foi isso que a UFMT fez, O que a UFMT fez, deixa eu até botar aqui na tela para vocês, foi acerca da filosofia pura e aplicada mesmo, em alguns casos, Mas, assim, tem algumas expressões aqui um pouco assustadoras, mas não tem nada de mais, não, tá? Inclusive, eu, particularmente, aposto que a banca vai cobrar a parte conceitual, tá? De ética e filosofia, tá? Não vai se aprofundar, ela vai mesmo querer saber conceitos, tá? Para a Polícia Civil, nós teremos aí um total de duas questões, salvo engano, Para a Polícia Militar também parece-me que é duas questões, e bombeiro parece que é três. A bombeiro, eles querem uma questãozinha a mais aí sobre ética e filosofia. Então, o nosso edital são 6 itens, Itens é, que têm os seus desdobramentos, O quinto item e o sexto item, eles têm subitens, Assim como o item 1 também, O item 1, o item 5 e o item 6, ele tem subitens, Então, a gente vai ver os fundamentos da filosofia, reflexão filosófica, consciência crítica, mas nós vamos começar por falar sobre uns conceitozinhos, de ética e moral, A gente vai ser a nossa primeira aula vai ser baseada, em ética e moral, e nós vamos ver todos esses termos aí, Vamos ver a parte até chegar lá, que chama atenção na biopolítica e na necropolítica, que é assustador, e são temas que têm, quando eu comecei a estudar o tema, eu vi que vamos iniciar, com, com situações, que vão influenciar o dia a dia de vocês na carreira policial, A necropolítica e a biopolítica, ela tem muito a ver com a segurança pública também, tá? Então, assim, tem algumas coisas que fazem um pouco de sentido nesse edital, sim, tá? Então, vamos lá. O chat está disponível para vocês ali, tá? Quem quiser falar no chat, eu estou enxergando o chat também. Eu estou com mais de uma tela aqui, então eu estou em condição de atendê-los e podem questionar via chat também, tá? Então, vamos lá, então. Vamos pegar aqui. Ética e moral, Então, a gente precisa saber, o que são esses conceitos de
de ética e moral, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que ética e moral elas não são a mesma coisa, tá? Elas são situações diferentes, apesar de serem originárias do mesmo campo, né, da filosofia, mas não são sinônimos, né? Então, qualquer questão que disser para você que ética e moral, né, ética e moral são sinônimos, ela está cometendo um erro muito grande, tá? Então, a primeira coisa é aliviar o seu coração e dizer: ética não é a mesma coisa que moral, e moral também não é a mesma coisa que ética, né? E a palavra ética ela vem do grego ethos, né? Ela surgiu do grego ethos, que significa modo de ser, né? Um modo de ser, a essência, os princípios éticos, né? Eles surgem dessa forma. Já moral se originou da tradução de ethos para o latim. Então, quando traduziu-se ethos para o latim, nós tivemos o mos, né? O mos, ou no plural, mores, né? Que significa costume, né? Então, a moral é o costume, são os valores, né? A cultura é aquilo que muda com o tempo, né? A moral ela muda conforme os costumes, ela muda conforme o tempo, muda conforme as pessoas, conforme a localidade, conforme o sexo, conforme a idade. Então, a moral ela é mutável, né? Com o tempo e o local, né? Já a ética não. A ética ela é universal, a ética é princípio, a ética é base, né? Ela é basilar. A ética ela é a ciência que estuda a moral. Olha só que interessante. Essa frase, ela para quando você vai estudar algum conceito de ética e moral e ética e filosofia como um total, você tem que levar para a prova. Ética é a ciência que estuda a moral. A gente já vai ver aqui, inclusive, em questões que tem para vocês o material. Falar nisso, esqueci de mandar os materiais, né? Vou mandar para vocês, tá? O slide para vocês depois terem ele aí também, tá? Mas dá para vocês ir acompanhando agora nesse momento. Então, o ethos grego possuía dois sentidos diferentes, mas relacionados, né? Então, quando era lá na Grécia, né, no grego, ethos, né, quando eu tinha essa mistura, né? Então, o primeiro era a questão da interioridade, né, do ato humano, aquilo que está dentro da gente, né? Ou seja, aquilo que gera uma ação genuinamente humana, né? E que brota a partir do sujeito moral, ou seja, ethos remete ao agir, à intenção. E o segundo sentido, né, que foi aí que a gente pensou a moral, né, estava relacionado às questões dos hábitos, né, dos hábitos das pessoas, aquilo que as pessoas faziam, né, aquilo que as pessoas buscavam, né. Deixa eu só mudar aqui, é isso. Aquilo que era a prática, né? Então, o uso das regras, né? O que a gente fazia, a questão social dos valores, né? Então, ela é mais voltada para a conduta, essa segunda parte, né? Uma era voltada ao agir e outra na conduta. A tradução latina, né? Quando ela trouxe a ótica quando ela trouxe essa questão do ethos para o mos, ela não trouxe esse lado pessoal do ato humano, né? Incorporando apenas o sentido comunitário da atitude pelos valores. E por esse motivo, e entre outros motivos, é a grande confusão, né, de que se correlacionar ética e moral. Eu já vi absurdos, né, relacionados à ética e à moral, né, por causa dessa questão conceitual, tá? Então, assim, nessa divisão que foi obtida aí perante a vou disponibilizar sim, tá? Pode ficar tranquilo, tá? Então, nós temos aí essa diferença aí histórica, né? Da ética como origem grega e a ética transportada para nosso latim. Deixa eu só ver se eu consigo mudar aqui. Peraí, que tá microfones no mudo, vamos lá. Isso aí, beleza. Vamos lá, então. Então, voltando aqui ao nosso
o nosso pagodinho aqui. Então, nós temos que a ética e a moral, então, resumindo essa história toda, né? Ética e moral, elas não podem ser confundidas com a mesma situação. Então, a moral varia no tempo, espaço, a depender da conjuntura social. Já a ética tem caráter científico e, por isso, é permanente. A ética é a forma de estudar a moral. A ética é a ciência que estuda a moral. A ética, ela é permanente. A ética, ela é caráter científico. A ética estuda a moral. Quem muda é a moral. A ética não muda. A essência do ser humano, esse ser humano que tem intelecto, né? O ser humano que é um ser pensante, penso e logo existo, como diria Descartes, né? Esse ser pensante que se utiliza do intelecto, e essa variante intelectual, ela é a origem da ética, né? Então, o homem nasce ético, né? É o sistema que o corrompe, né? É as situações que o corrompe, é as oportunidades que o corrompem, e essa corrupção que ele sofre na sua parte ética nós chamamos de moral. É a moral que muda, é a moral que transforma as pessoas de um fator para outro. Vamos entender essa questão da moral, ela variar no tempo e no espaço, tá? Eu costumo citar alguns exemplos interessantíssimos, assim, na minha cabeça, são interessantes, né? Para a gente poder entender. Por exemplo, se você voltasse lá para o século XVI e alguém rompesse com a sua moral, né? Manchasse a sua moral, já ouviu essa frase, né? Ah, ele rompeu com a minha moral, ele jogou a minha moral ao relento, né? Tudo isso dito, né, você poderia desafiar essa pessoa que feriu a sua moral, né? E você poderia fazer um duelo com essa pessoa. E esse duelo vocês iam contar 10 passos para cada lado, um ia dar o tiro e um ia matar o outro, né? Um dos dois ia morrer, ou os dois iam morrer, às vezes já aconteceu isso também em duelo, mas caso aquele que ficasse vivo, não ia acontecer nada com ele, ele não ia preso, ele não ia, porque as pessoas, né, a própria estrutura normativa, né, do xerife, sei lá o que for, eles iam falar, ele lavou a honra dele, ele lavou a moral dele, ele estava no direito dele, né? O direito dele foi lavada a sua alma, lavada a sua moral. Hoje isso é impossível de acontecer, né, gente? Isso não pode acontecer. Se você chamar alguém para um duelo aí e você vir a matar esse sujeito, você vai ser preso, né? Um crime de homicídio, né? Então, assim, aquela música lá do Legião Urbana, lá do João de Santo Cristo, né? É totalmente ilegal, né? Não pode. Isso é proibido tanto na parte legislativa como na nossa parte moral. A gente não aceita mais isso, né? Um outro detalhe interessante, né? Que, inclusive, há pouco tempo tivemos algumas matérias, né, sobre esse assunto, né? De alguns advogados ainda, né, defenderem homens que cometeram o crime da Maria da Penha, dizendo que o que ele cometeu foi tudo para lavar a sua honra, lavar a sua honra. Gente, isso não tem mais cabimento na sociedade de hoje, tá? Isso não existe, né? Ele não, ele estava no direito dele, não estava no direito dele, né? Cometer o homicídio, né? A gente não pode, em hipótese alguma, tá ok? Em hipótese alguma, tá bom? Então vamos lá então. Continuando essa ideia da moral, né, para a gente entender, vou dar um outro exemplo. O porquê que a moral ela muda com o espaço, ela muda de lugar para lugar. Vamos dar um exemplo para vocês poderem entender essa questão. Vamos pensar em um homem e uma mulher de biquíni e um homem de cueca. Nós vamos colocar ele no centro de Cuiabá, ali na prainha ali, né? Apesar do calor, as pessoas vão ficar escandalizadas, né? Vão falar, poxa, o que é isso? Uma mulher de biquíni, um homem de sunga, em pleno centro de Cuiabá? Que absurdo! Que coisa, não tem cabimento uma coisa dessa. Agora, se eu pegar essas mesmas duas pessoas e colocá-las numa praia ou numa cachoeira, normal. Olha só, a moral, ela muda conforme o lugar. Aquele não era o local das pessoas usarem aquele tipo de roupa, né? Assim, né? Parece um pouco estranho, né? Por que as pessoas não poderiam andar de biquíni e cueca, né? Ainda mais no calor de Cuiabá. Mas a moral, ela não vai aceitar isso, né?
a moral, ela vai julgar esse processo, tá? Como algo, no caso, né? No caso ali da nossa prainha, que não é prainha de praia, praia, para quem é de fora, prainha, o professor Gênio já deve ter ensinado para vocês, a Tenente Coronel Duarte, né? Nós temos a Avenida da Prainha, é o apelido, né? O nome oficial dela é Tenente Coronel Duarte, né? Eu não sei se Tenente Coronel Duarte era do Exército ou da PM, tá? Mas não vem ao caso, depois procura o professor Gênesis quem foi Tenente Coronel Duarte. E um pedaço dela vira Historiador Rubens de Mendonça, Avenida do CPA, tá? Só para vocês aí. O apelido dela é Avenida do CPA, mas o nome. Então, aqui em Cuiabá tem dessas coisas, tá? Você tem ruas com nomes oficiais e ruas que têm os seus apelidos, né? E a prainha onde foi encontrado o ouro de aluvião, né? Então, tem essa fama aí também, tá? Se cair na sua prova de história aí, já pode dar um ponto para o professor, tá? O ouro de aluvião é aquele ouro que era encontrado na superfície, né? Ali na prainha. Então, tem gente que fica catucando lá para encontrar ainda, tá? Mas então, na prainha, apesar desse nome, não é cabível as pessoas estarem de biquíni ou sunga, ok? Muito bem. Então, para você poder entender que a moral ela vai mudar, né, conforme o tempo, né, conforme o local, né? Vamos dar mais um exemplo, professor. As culturas, né? A cultura muçulmana, por exemplo, que os homens podem casar com 5, 6 mulheres, né? Então, assim, é cultural, né? E outro detalhe também, eu estava até sem falar, por ser questões culturais, principalmente essa parte cultural, nós não podemos julgar, tá? Nós não temos o direito de julgar a partir da nossa cultura, porque é a cultura deles, né? Cultura ela não é julgada, né? Cultura ela não é forjada. A cultura ela é aceita, né? Então, lógico que algumas culturas a gente vai ficar um pouco estranhos, né? É normal. Por que que a gente se sente estranho? Porque a gente julga a partir da nossa cultura. Então a gente já faz um julgamento viciado, né? E a gente vai ver já já que para fazer qualquer tipo de julgamento nós temos que ter liberdade total. Para fazer julgamento, julgamento de valor, julgamento moral, a gente tem que estar com a alma limpa e estarmos aí. Teria que ser afastado da sua cultura para poder funcionar. A gente sabe que é difícil disso acontecer, tá? Esse quadrinho aqui é interessante, tá? Por que esse quadrinho é interessante? Aqui nós vamos ter, né, o resumo, né, da nossa ética e da nossa moral, tá? Então, ética é reflexão sobre a moral. Então, a ética ela fala, né? Ela fala sobre a moral, né? Então, é um sentido teórico, né? Ela é permanente, a ética é permanente, porque ela é universal, né? Todos nós, seres humanos, né, nascemos éticos, né? Ela é princípio, ela é base, né? E ela é a ciência que estuda a moral. Essa última frase aqui, ela é crucial para a gente acertar a questão sobre ética e moral, tá? Professor, mas não está escrito no nosso edital explicitamente ética e moral, tá? Mas quando a banca fala princípios éticos, gente, pode se cobrar tranquilamente, tá? Já a moral, né? A moral ela tem caráter prático, né? Ela vem de força normativa ou de costume, que a gente vai ver mais abaixo, né? Então a moral ela é moldada pelo costume, ela é moldada pela norma, pelas regras estabelecidas, né? Então as regras, as práticas, né? Então por isso que ela tem caráter prático, né? Elas formam a nossa moral. Ela é temporária, né? A moral é temporária. Vejam que a ética é permanente e a moral é temporária, pois ela é cultural. Ela vai mudar, né, com a cultura, né? São aspectos de condutas específicas e ligadas aos hábitos e costumes que nós chamamos de cultura organizacional, né? Cultura dos povos, né? Organizacional também, né? Costume de falar cultura organizacional. Cultura como um geral, tá? Então, o que forma a nossa moral é a nossa cultura, são os nossos hábitos, os nossos costumes, e muda com o tempo, né? A moral de hoje não é a mesma moral da década de 70, e a moral dos anos 2030 não será a mesma moral que nós praticamos hoje, né? Então, assim, a ética não. A ética é princípio, é base, direito à vida, né? As pessoas, mesmo aquelas pessoas mais do coração mais piludo, né? As pessoas mais más, elas sabem identificar, né?
elas sabem valorizar a vida, por exemplo, né? Ela quer viver, né? Ela quer viver, ela quer participar dessa sociedade, mas às vezes de uma forma errada. Mas o que foi gerado? Foi gerado pela sua moral, né? Ou pela moral daqueles que ele conviveu, tá? Então, isso é o que forja a nossa vida, né? Então, a nossa vida, ela é o fruto das nossas morais. Vamos agora resolver algumas questõezinhas aqui, tá? Infelizmente não, né? Vamos ser felizes, né, gente? Nós não temos aí muitas questões, não, muitas não, nós não temos questões da nossa querida e amada UFMT, mas nós temos a grande base, né, que é o Sebrasp, né, a banca que mais cobra questões de ética e filosofia, no sentido de ética e filosofia mesmo, tá? E não ética no serviço público, no serviço público também, mas é a nossa querida Sebrasp, né? O Sebrasp, né, que é o centro, né? Vamos lá, então. A ética é um ramo da filosofia que estuda a moral. Opa, maravilha, ó. A ética estuda a moral, os diferentes sistemas públicos de regras, seus fundamentos e suas características. Perfeitamente, tá? Então, vamos marcar aí como certo esse item aqui, né? A ética é a ciência que estuda a moral, é um ramo da filosofia que estuda a moral. Perfeito. Ética e moral são termos que têm raízes históricas semelhantes e são consideradas sinônimos. Não, dona Cesp. Ética e moral não são sinônimos, não são consideradas sinônimos, né? Então, nós temos um probleminha aqui, e por ter um probleminha aqui, essa questão de número 2, ela é errada, né? Então, a questão de número 2 é errada porque ética e moral, ela não, né? Ela não é sinônimo, elas não são, né? Oh, concordância, professor. Elas não são sinônimos, tá? Vamos lá. Maravilha, Isadora, né? Isadora, seja bem-vinda. Isadora está com o nome do Matheus, mas está falando que é Isadora. Então, está válido, Isadora. Obrigado pela sua presença aí, mais uma vez. Vamos lá. Moral pode ser definida como todo o sistema público de regras próprias de diferentes grupos sociais, que abrange normas e valores que são aceitos e praticados como certos e errados. Perfeitamente, tá? Então, assim, a moral, ela nasce das normas, ela nasce das regras. A moral pode ser definida como todo sistema público de regras próprios de diferentes grupos sociais que abrange normas e valores, ou seja, aquilo que a gente dá valor, né? Aquilo que é aceito, aquilo que é praticado por meio da cultura, por meio daquilo que a gente pratica, né? Então, realmente, a questão de número 3 se torna certíssima aí nesse pagodinho aí. Vamos lá. A próxima questão diz o seguinte. A próxima questão, ela fala de que a ética é a ciência do comportamento moral dos homens da sociedade. Perfeito. Ó. A ética, ela é a ciência que estuda a moral. Professor, o que a banca poderia ter feito para tornar errado? Ela poderia ter invertido, falar a moral é a ciência que estuda a ética. Não, tá? Estaria errado. Certinho. A ética é a ciência que estuda a moral. Entre outros aspectos, a moral pessoal é formada pela cultura e tradição do grupo ao qual o indivíduo está inserido. Opa, oh, maravilha, ó. A moral, ela nasce da cultura, da tradição, daquilo que a gente pratica, né? De forma grupal, e nós, como indivíduos participantes desse grupo, né, que nós estamos inseridos, nós vamos formando a nossa moral, né? O que pode acontecer, até daqui a pouco a gente vai ver, mas já antecipar, você pode transgredir, né? Por que a moral muda também? Que alguém transgride. Alguém fala, pô, pera, faz aquela velha pergunta, né? Alguém vai perguntar, por que você faz isso? Eu faço isso porque sempre foi assim. E alguém vai dizer, mas será que sempre tem que ser assim? Então, aquela pessoa que contesta, aquela pessoa que gera uma reflexão sobre esse processo todo, é aquele que vai mudar o mundo, né? Aquela pessoa que não vai ficar ali só aceitando aquele aspecto moral ali, tá? Ética é a parte da filosofia que estuda os fundamentos da moral,
e os princípios ideais da conduta humana. Perfeitamente, a questão de número 6, né? Ética é a ciência que estuda a moral. Facinho até agora, né, Prof? Importante característica da moral, o que a torna similar à lei, é o fato de ser absoluta. Ele está dizendo que a moral é absoluta, não muda, e constitui um padrão para o julgamento dos atos, né? Não, né? Quem é absoluta é a ética. A moral, ela não é absoluta. A moral, ela muda com o tempo, ela muda com os costumes, tá? Ela vai se moldando aí, tá? A ética tem como objetivo fundamental levar à modificação na moral, né? A ética, ela é esse arcabouço, né? Essa base, com aplicação universal, né? A ética tem aplicação, guiando e orientando racionalmente e do melhor modo a vida humana, né? Os princípios éticos, eles tentam conduzir da melhor forma possível, certíssimo. Apesar de estritamente relacionadas, ética e moral não se confundem, perfeito. No entanto, os princípios éticos pressupõem determinadas regras morais de comportamento humano. Opa, peraí. Ele está dizendo que os princípios éticos, eles são determinados por regras morais? Não, é o contrário. São os princípios éticos que norteiam as regras morais, as normas morais. Né? Porque a ética é a ciência que estuda a moral e é também a ciência que dá base para a moral. Né? Então, esse item aqui é errado. 10. Os conceitos e valores tradicionais da moral não são universais. Perfeito. O que é universal é a ética. Nem estabelecidos objetivamente. Realmente, a moral ela é subjetiva, mas tem suas origens em um momento histórico, em uma cultura específica, servindo a certos interesses que vão sendo esquecidos com o tempo, vai mudando com o tempo. Perfeitamente. Se existe um conceito que a gente podia tatuar no braço, é esse, ó. Né? Os conceitos e valores tradicionais da moral, eles não são universais, nem estabelecidos objetivamente, é subjetivo, né? Mas têm suas origens em um momento histórico, né? Em uma determinada cultura, em uma determinada prática, servindo a certos interesses, né? A moral, ela às vezes serve, né, de certos interesses, né? Às vezes a gente é proibido de fazer alguma coisa, alguém tem algum interesse por trás disso, tá? Muito bem. Pessoas são caracterizadas, entre outras coisas, por suas virtudes. Né? A virtude a gente vai ver já já, tá? E pelos seus vícios, sendo que ambos pressupõem valores que, se não forem traduzidos em ação, perdem o sentido. Verdade, né? Tanto a virtude quanto o vício, se você não colocar ali em prática, ele vai perder o sentido. E essa falta de prática, ele sai fora da moral. Alguém vai praticar outra coisa. Então, o que faz a moral continuar sendo a moral é as pessoas praticarem os atos, né? As regras que elas acreditam ser corretas, né? E isso sustenta a moral. Se isso não for praticado, ela deixa de existir e virá um outro aspecto moral, tá? Então é bem tranquilo. 12. A ética representa uma abordagem sobre as constantes morais, ou seja, refere-se àquele conjunto de valores e costumes mais ou menos permanentes no tempo e no espaço. Gente, a CESP, o Sebrasco, ele deu essa questão como certa, tá? Mas só que se você for ver a doutrina, na verdade, esse mais ou menos permanente, tá? É errado, na minha opinião, tá? A banca deu como certo, tá? Então, essa questão aqui é uma questão que a gente tinha que entrar com um recursinho nela, na minha opinião, tá? Por quê? Ele dizer que conjunto de valores e costumes mais ou menos permanente, né? Na verdade, né? Valores e costumes são o quê? São questões aí de moral, né? Então, a ética representa uma abordagem sobre a constante moral, beleza? Ou seja, refere-se... Então, assim, não está dizendo se esse ou seja, ele está falando da moral e da ética também, né? Então, uma questão mal elaborada, né, pelo CESP. Né? Acontece nas melhores famílias, tá? A ética ocupa-se de questões subjetivas, morreu por aí. Ética não é subjetiva, né? Ela é objetiva. Não é abstrata, né? Ela é absoluta, ela é permanente, ela é científica e ela é também, né, universal. Então, na verdade, se colocasse moral aqui, ficaria certo, tá? Então, como ética, não venha nos enganar, banquinha. Banquinha não, né? Bancaça, né?
A ética tem por objetivo a determinação do que é certo ou errado, bom ou mal, em relação às normas e valores adotados por nossa... Não. Quem é que tem essa questão seguindo as normas, seguindo os valores adotados? Não é a ética, é a moral. É a moral que tem esse papel, tá? Temos o nosso gabaritito aqui, né? Depois vocês vão receber no seu material. E aí, tudo bem até agora? Compreenderam que ética não é sinônimo de moral e que a ética é a ciência que estuda a moral? Essa vai ser a questão de número 31, letra C de cachorro, tá? Tem gente que acredita nessas minhas profecias, tá? Ah, se fosse isso somente seria tranquilo, né? Mas alguma questão pode ser isso, tá? Vamos para frente. Vamos para frente. Então, se for isso, tá de boa, tá sussa, né? Opa, acertei bastante. Uau, TRF, né? Maravilha. Politec, olha os concursos aí que a gente trabalhou, né? Politec, TRF. Eu sempre aí trabalhando com matérias loucas. Acho que no TRF eu trabalhei com o estatuto de lá, né? Se não me engano, TRF ou outras coisas. Politec eu trabalhei a arquivologia, eu acho, identificação, né? Lei, né? Das pessoas com deficiência. A gente trabalha aí, maravilha, tá? Vamos embora. No TRF também, né? Então, assim, é tanto concurso e tanta bucha que me empurram, né? Por exemplo, né? A bucha, também assumo, né? Eu não sou filósofo, não sou nada, eu sou um concurseiro como vocês também, né? Não vou participar desse concurso, né? Mas eu tenho aí essa facilidade de ler algo, estudar algo e passar para as pessoas da forma mais tranquila possível para vocês aprenderem, né? Não usando ali os jargões, né? Para a gente ir lá. Acertamos também, né? No o tema. Então vamos lá. Vamos tomar esse chopp junto, então. Tá? Vai dar certo, tá? Acertei tema lá na Secretaria Municipal. É isso aí, gente. Vamos que vamos, tá? É um prazer enorme aí estar contribuindo com vocês sempre, tá? Vamos lá. Então, para entendermos os princípios e valores, né, precisamos entender o que é virtude. Então, vamos lá de virtude, né? Da virtus, né? Ou areté, né? No caso aí do grego, no latim virtus, né? Já comprou aí Você já comprou aí um Virtus, aquele carro da Volkswagen? Então, você é virtuoso, né? Tem virtude. Então, vamos lá, então. Então, para entendermos os princípios dos valores, precisamos entender o que é virtude. Virtude vem do grego areté, e em latim vem de virtus, né? De onde se origina a virtude. Virtus quer dizer energia, vigor, potencialidade, né? Então, é muito interessante que o Aristóteles, né, o nosso velho Ari, ele dizia que essa virtude, né, é a energia da alma, né? Então eles acreditavam nessa alma virtuosa, né? E a partir dessa energia, né, essa energia que a virtude nos traz, ela na verdade era a função, o que fazia a alma vibrar, né, a alma existir, né? É, é bem interessante essa ideia, né? O Aristóteles, né, ele que também fez aí a distinção dentro dessa virtude. Ele falou, ó, a virtude ela é formada por três elementos, né? Existem três elementos a que formam a virtude, tá? Professor, acerta também o tema de redação. Vou acertar, tá? Fiquem tranquilos, estou preparando a bola de cristal. Tem umas coisinhas interessantes aí. Vamos lá. Intelectiva é uma delas, sensitiva é a outra e instintiva é a outra. Tá? Então, essas três, né, energias, essas três forças, elas formam a nossa, elas formam a nossa virtude. Tá? Então, a intelectiva ela é exclusiva de nós seres humanos, né? Ela é exclusiva do homem. Né? A intelectiva vem do intelecto, né? Vem do nosso saber, né? Da nossa sapiência, né? Do homem sapiens, né? Vem da nossa sapiência intelectiva. A sensitiva, ela não é exclusiva do homem, né?
ela é o sentimento de prazer e de dor, né? Que envolve aí a questão biológica e ela é irracional, né? A gente não pensa em sentir prazer ou pensa em sentir dor, né? A gente sente, né? É algo maior do que a gente. E os animais também sentem prazer, sentem dor, né? Isso é provado. E a instintiva é o desejo, é o apetite, né? É o nosso lado mais animalesco, né? Também é biológico e racional, né? E essa a questão do instinto, né? O instinto de sobrevivência, né? Nosso instinto animal, né? Ele é a formação dessa nossa virtude. Então, a virtude humana, né? A virtude humana, que é que é um objeto que nós queremos estudar aqui, ela é formada pelo intelecto, pela intelectiva, pela sensitiva e pela instintiva. Então, um homem virtuoso, né, uma pessoa virtuosa, é aquela que consegue equilibrar todos essas energias, né? Então, o equilíbrio dessas energias é que torna uma pessoa virtuosa. Por quê? Se você, por exemplo, né, for só no instinto, tchau, não vai funcionar. Você vai fazer besteira. Se você for só no sentimento, no sensitivo, também vai se estrepar. E se você também for uma pessoa só intelecto, também não funciona. Então, às vezes, você tem que usar o seu instinto, a sua sensibilidade e a sua inteligência e o seu intelecto, né? E para quem vai ver as relações interpessoais comigo aí, amanhã tem a segunda aula, a gente vai ver inteligência emocional. A inteligência emocional, ela é um aspecto interessante relacionado aqui. Um inteligente emocional é aquele que consegue conhecer as suas emoções e segurar as suas emoções, né? Manter as suas emoções em equilíbrio. Então, para ser virtuoso, você tem que ser equilibrado, né? É o famoso respirar e contar até 10. Então, o grande desafio do homem, para ele ser virtuoso, né, e ético, o ético ele nasce, a gente pode nascer, né, que é a questão intelectual, e ordenar essa variedade de energia de função, então é equilíbrio, né? Então, para ser virtuoso é aquele que consegue ordenar, né? Ele consegue controlar, consegue equilibrar essas três energias que formam a nossa virtude. Mas o Aristóteles não ficou sossegado por aí não, tá? O Aristóteles ele classificou, mas é bem simples, tá? Ele classificou, né? Ele fez duas classificações para a virtude, né? Ele pegou essas três, né, que formam a virtude, e falou: olha, existem virtudes morais, né? Dessas três existem virtudes morais e existe virtude intelectual. A intelectual é o intelecto, é a intelectiva. A intelectiva, né? Daquelas três, né? A intelectiva, aqui, ó, temos aqui, tem aqui o nome dela aqui, ó. Ela é a única que é virtude intelectual. Então, as virtudes intelectuais, né? São aquela que depende do intelecto, né? Então, tá fácil. E as virtudes morais, aquelas que são a partir do intelecto, né? As virtudes morais que vão ser a nossa prática, eu fui lá no meu instinto, né? É moral isso, né? Eu estou indo seguindo o meu sentimento, isso é moral. Então as virtudes morais, elas são o quê? O instinto, né? Aquele nosso instinto selvagem e a nossa sensibilidade. Então dos três, né? Das três virtudes, né? A sensitiva e a instintiva são morais, né? São virtudes morais, e a intelectiva é virtude intelectual. Então, há essa subdivisãozinha aí, tá? Então, as virtudes intelectuais ainda se subdividem em sabedoria e prudência, né? Então, dentro da intelectual, eu tenho mais uma ramificação, né? Então, vamos aqui, vou tentar desenhar aqui, né? Então, tem a virtude moral. A moral, eu tenho duas morais, né? Eu tenho a sensitiva e a intelectiva, né? Nós temos a virtude intelectual, que eu tenho a intelectiva, né? A intelectiva, vou botar em T aqui, né? Intelectiva, e dentro da intelectiva, ela se ramifica em sabedoria, né? E prudência, né? Sabedoria e prudência, tá? Então, a sabedoria e a prudência, elas, dentro dessa virtude intelectiva, elas são virtudes que atuam juntas.
Então, a sabedoria e a prudência, elas vão atuar juntas, né? E por elas atuarem juntas, elas fazem o ser humano distinto dos demais espécies. Então, o que faz o homem diferente dos outros animais é a sua parte intelectual, tá? Então, a sabedoria mostra o bem humano geral, né? Veja que isso aqui é super ético, né? Então, o intelectivo realmente é ético, a sabedoria, ela é um aspecto ético, né? A prudência busca situações práticas, né? Muitas vezes de difícil solução. Então, com a sabedoria e a prudência é a nossa experiência, né? A gente consegue formar esse intelecto, tá? Então, as virtudes morais, balanceadas pela razão, que é a virtude intelectual, estimula a criação de hábitos e costumes por meio de repetições das mesmas ações. Por meio da orientação do intelecto, o homem se torna corajoso por meio da repetição de atos corajosos, né? Então, o que fez o homem evoluir foi ele ter coragem de caçar um animal, ter coragem de e até a sapiência também de fazer uma armadilha, né? Ele não queria cansar também. As pessoas até reclamam às vezes, poxa vida, né? Eu só faço engordar. Culpa dos nossos ancestrais, né? Que foram inteligentes, que pararam de correr atrás dos animais, né? Então eles pararam de fazer exercício. Então aqueles que ficavam só correndo, eles não tinham como capturar animais e eles morreram, né? Então os mais habilidosos nesse caso aí que corriam só atrás de animais, eles não existem mais. Sobrou nós, né? Aqueles que queriam ficar deitados na rede esperando a captura do animal, né? Então a culpa é da nossa ancestralidade, né? A culpa é da seleção natural, que selecionou aquele que conseguia, pelo seu intelecto, né, ter uma eficiência melhor aí na sua caça, né? Então, e esses atos de coragem, né, de forma repetitiva, né, fez o homem evoluir. Então, as virtudes morais buscam a justiça e a coragem, né? E é importante frisar que as virtudes morais pertencem às virtudes que servem para a realização da ordem do Estado, né? A justiça, a amizade, o valor, né? Como origem direta nos costumes e no hábito, ou seja, virtudes de hábitos e tendências, ou seja, as virtudes morais realmente são exemplos de moral, tá? Então, conforme Aristóteles, né, o comportamento poderá ser virtuoso, que é o virtus, né, a virtude que a gente acabou de ver, formado pelo intelecto, pelo sentimento e pelo instinto, né, intelectiva, instintiva e sensitiva, né? E nós temos o vício. O vício é a perversão, aquilo é o avesso, né? Então, se o comportamento for considerado bom em uma determinada situação, teremos a virtude. Mas, né, se o comportamento for mal, praticamos o vício, né? Então, o vício é aquilo que é o contrário da virtude, tá? E tudo isso, gente, vai depender da cultura, né? O que para uma cultura pode ser considerada vício, para outra é virtude, né? Ah, aí nós temos, por exemplo, a legalização da maconha, por exemplo. A legalização da maconha para o Brasil, né, e o brasileiro culturalmente, ele é um vício, né? Já para alguns países que estimulam e liberaram ela para estimular, inclusive, o turismo, né? Exemplos de Holanda e do Uruguai, né? E algumas partes dos Estados Unidos também, eles consideram normal, eles não consideram como vício, né? Então, vai depender da cultura, do lugar, né? Não vamos entrar nessa celeuma, não, que isso aí dá bronca grande. Diariamente, o ser humano é obrigado a tomar decisões ou fazer escolhas que irão trazer boas ou más consequências para a sua vida. Então, todo dia que você levanta, né, você toma decisões, né? Decisões essas que podem mudar a sua vida, né? Lógico que a gente é uma somativa de decisões, né? Mas, por exemplo, quem tomou a decisão de estudar para o concurso, né? Algum tempo atrás, ou decidiu hoje, vou começar a estudar hoje para o concurso, já é um bom caminho, né? Para se caminhar uma jornada, é preciso dar o primeiro passo, né? Então, assim, você vai agradecer a você mesmo lá no futuro por ter tomado essa atitude, por ter tomado essa iniciativa hoje, tá? E isso é a mais pura verdade, tá? Então, a gente tem que ser grato mesmo, né, pelas atitudes que a gente toma,
para o nosso futuro, né? O nosso ser mais velho vai agradecer. Vai ser um pouco doloroso agora? Será? É, né? Chato. Às vezes é chato, né? A gente tem outras coisas para nos interessar. Mas vocês vão ver que lá na frente isso vai ser um valor na sua vida, né? Então, para essa atitude ser concretizada, é necessário que haja liberdade. Interessante essa questão também. Então, a questão que pode ser cobrada na sua prova, que é o seguinte, que apenas, somente, é possível realizar o julgamento moral da ação de uma outra pessoa, né, se tal ação foi praticada sem coação. Se houve coação, se houve constrangimento, se houve pressão, não podemos falar de julgamento moral. Não pode se julgar. E isso vale para a cultura, aquilo que eu falei para vocês, né? Como que eu vou julgar a cultura do outro, né, a partir da minha cultura, né? Eu, às vezes, nas aulas, em algumas aulas presenciais que eu dou, eu cito aquele seriado, foi um filme também, Caramuru, A Reinvenção do Brasil, né? Que é do Guel Arras. O Selton Mello participa, a Camila Pitanga, né? E o Selton Mello era o Caramuru, que é o homem branco que veio, né, na época lá do achamento, né, descobrimento, não, do achamento das Américas, do Brasil, né, e ele se encanta pela Índia, né, que é a Camila Pitanga, né, e, e ele vai ter uma conversa com o sogro dele, né, já está convivendo lá, e isso me chama atenção para isso que eu vou falar para vocês agora. Eles começaram um diálogo mais ou menos assim, lógico que eu não vou decorar a falas dele, mas era mais ou menos assim, né? O Selton Mello Caramuru tentando convencer o sogro dele, o índio lá, a tirar o pau-brasil para poder vender. Então ele começou, vamos cortar o pau-brasil, mas para quê? Para vender. Vender para quê? Para fazer tinta, para tingir as roupas, tal. Para quê? Para a gente ganhar um monte de dinheiro. Aí ele falou, mas ganhar um monte de dinheiro para quê? Para no final da vida a gente conseguir tranquilamente deitar na rede e não se preocupar com nada. Aí o índio virou para ele, eu já faço isso sem precisar vender nada. Então, é, não tinha como, né, julgar a cultura dele, né? Às vezes tem essa ideia, índio é preguiçoso, índio sei lá o quê, né? Gente, malandragem a gente sabe que existe em qualquer civilização, né? Mas não dá para julgar o índio, né? Se ele quer viver daquela forma que ele vive, a partir da nossa cultura. A gente quer subjugar a cultura dele. Na verdade, nós estamos nas Américas aqui e hoje nós estamos aqui vivendo dessa forma que está vivendo, porque nós impusemos, né? A gente colocou que a gente queria essa sociedade, né? A sociedade europeia, né? Os costumes, a moral europeia aqui, né? E ela prevaleceu e ela engoliu, né? Engoliu a cultura dos povos que já viviam aqui. Então, assim, você subjugar, você levar a goela abaixo a sua cultura em cima do outro, né? Então, assim, não é legal. Então, assim, se não haver liberdade, né? Aristóteles fala isso, tá? Se não há liberdade, não tem como exercer o poder de decisão, o poder de escolha. Não há como exercer o chamado juízo de valor. Então, sem liberdade, não há juízo de valor. Sem liberdade, não há julgamento moral. Sem liberdade, não há juízo de valor. Não se esqueçam disso, que isso pode ser a questão de número 57, que já mudei, né? Era 30 e pouco, né? Letra E de elefante. Vamos botar uma E aí, né? Mas se a 57 for de outra matéria, também é E de elefante, tá? Confia aí, tá? Vai anotando aí. Brincadeira, hein, gente? A gente leva a sério. Juízo de valor. Vamos lá. Então, a gente acabou de falar que não pode fazer esse juízo de valor, né? Decidir entre o bem e o mal. Sem liberdade não há como fazer essa valoração, né? Então, é nesse processo de tomar de decisão a necessidade de se estimar as coisas e as ações humanas. Então, dessa forma, chegamos próximo de entender o que é o chamado valor, né? Já vai ver esse valor aqui. Na ética, somente haverá escolha se houver avaliação, juízo de valor. E esse juízo de valor só funciona se ele for limpo, se ele não tiver coação, se ele for totalmente livre, né? Quando escolhemos uma determinada opção, há necessidade de realizar uma ponderação que esse seria melhor em relação a outro. A escolha se encaminha à ação, à exteriorização, aquilo que a gente vai colocar para fora, né? E nesse processo de valoração, ou seja, de dar valor, surge o conceito do bom, do valioso, do virtuoso.
ou do mal, né? Que é o contrário do valioso, o vicioso, né? Do desejável e do indesejável, conforme as forças culturais. Vejam que a moral ela tem uma operação importantíssima nesse processo todo, né? Então, os valores são os objetos da escolha moral. Os valores são o objeto da escolha moral. É aquilo que a moral nos oferece como objeto, são os valores, tá? Aquilo que consideramos como qualidade, como algo que estimamos, que gostamos, né? Que preferimos, o objeto de uma antecipação, de uma expectativa normativa, né? É a possibilidade de escolha. Então, o valor é a nossa possibilidade de escolha. Por exemplo, a vida é um bem que atribuímos altíssima estima, né? Portanto, a vida é um valor, né? E que valor ela é, né? Então, a vida é um valor. Por que o suicida ele se suicida? Porque ele perde o valor da vida. Quando ele chega à conclusão que a vida dele não tem valor, é o momento que ele toma esse ato tão drástico, né? Então, o ato, né, de cometer o suicídio, ele é um ato de perda de valor, né? Perdeu o valor, perdeu o sentido. Se as coisas perderem o sentido, elas deixam de ter valor para a gente, e não tendo valor para a gente, elas viram segunda ou terceira, quarta opção, né? Então, vamos valorizar a nossa vida, né? Vocês estão estudando para o concurso porque vocês valorizam a vida de vocês, vocês querem viver, querem ser felizes, querem trazer algo importante para a família de vocês, para vocês mesmos, né? Então, assim, e eu peço a Deus que Ele conceda todas as graças que vocês estão pedindo, né? As orações de vocês sejam atendidas, assim como a oração do professor seja atendida também, né? Todas as vezes que eu vou fazer algum tipo de prece, eu peço a Deus para iluminar aqueles meus alunos, aquelas pessoas que acreditam no professor Fernando, que acreditam nos nossos projetos, né? Para que elas também sejam abençoadas e que elas consigam evoluir na vida delas, né? Eu quero que vocês passem no concurso para um dia, né, dizer, poxa vida, né, professor Fernando, professor Silvio, professor Helder, professor, né, todos eles nos ajudaram um dia na nossa vida, né? E Deus glorifique isso na vida de vocês também, né? E que vocês continuem aí rezando pelo professor Fernando, que a gente precisa muito, né? De muitas orações sempre também, né? É isso aí. Amém, amém. Vamos lá. Então, quando nascemos, né? Então, os nossos valores eles são herdados, né? Então, quando a gente nasce, né? Os nossos valores eles são herdados, né? Então, quando nascemos, o mundo cultural já está aí. Esse sistema já está posto aí, né? Ele já está posto aí na nossa vida, né? Então, assim, esses significados que a gente conhece, né? Como a gente se veste, como a gente brinca, como a gente sabe dos nossos direitos, dos nossos deveres, ele já está posto na nossa vida, né? Ele já está distribuído na nossa vida dessa forma. Então, nós já temos um arcabouço de situações que a gente precisa entender. E o que que acontece, né? Às vezes o que acontece é que nós, né, nos rebelamos. Como que a gente se rebela nessa história toda, né? A gente fala, não quero mais vestir desse jeito, não, mãe. Não quero mais fazer isso. Eu não gosto dessa brincadeira, né? Não gosto. E isso aí vai moldando a cultura, vai moldando a moral, tá? Conforme atendemos ou transgredimos, então, transgredir essas normas, né? Os adolescentes são campeões em querer fazer isso, né? Os padrões, os comportamentos são avaliados como bons ou maus, seja do ponto de vista ético, estético, religioso, dentre outros aspectos, né? A partir da reflexão sobre o juízo de valor, fica claro que há variados valores que devemos escolher. Com isso surge uma pergunta de 1 milhão, né? O que fazer para saber se um determinado valor é bom, valioso ou desejável, né? Alguns podem ter a sua resposta, né? Ah, é a família, é a estrutura familiar, coisas que eu particularmente acredito, né? A fé, né? Mas para outras pessoas não. Outras pessoas eles vão trazer outro tipo de resposta. Então, o que fazer para saber se um determinado valor é bom ou desejável, né? Então, é um juízo de valor que ele tem que partir da sua liberdade, né? Você não pode ser coagido, você não pode ser pré-determinado para poder fazer esse julgamento. E é muito difícil fazer isso, tá?
Juízo ético e juízo de fato, né? Só para encerrar essa ideia assim de conceitos, tá? O juízo ético de valor trata daquilo que as coisas devem ser, é a opinião, né? Então, o juízo ético de valor é a opinião. Já o juízo de fato expõe aquilo que as coisas são, é a constatação, né? Por meio da ciência, né? Por que que a Terra é oval, né? Nem redonda, né? Por causa que a ciência constatou isso, né, gente, né? Nós já tivemos problemas, né? Com o nosso amigo Galileu Galilei, né? Que morreu, né? Em função de dizer que a Terra era, ele falava que era redonda, né? Que a Terra era redonda, né? Não vamos entrar nessa discussão novamente, né? Parece que nós já tínhamos eliminado isso da nossa vida, da nossa história, né? Mas é pouquíssimos grupos que ficam. Tem hora que eu acho que é até brincadeira isso, né? Não pode ser verdade, né? Assim, a ciência já provou, né? Por vários cálculos, né? A física prova isso. Quem o pessoal vai fazer PM aí, a física, né? Newton, né? Newton já sabia, como dizia o Raul Seixas, né? Tudo que sobe um dia desce, né? Então, são conceitos aí que estão constatados, são juízos de fato, não são juízos de valor. Então, o juízo de valor, ele é uma opinião. A opinião qualquer um pode ter. Agora, o juízo de fato, ele parte de uma constatação, tá? Então, outro conceitinho interessante aí. E agora, para fechar essa ideia, né, precisamos do conceito de princípio. O que é o princípio? O princípio vem lá da ética, tá? Então, o princípio é regra, é norma, ação de conduta moral. Então, ele vai formar a moral, ditame, lei ou preceito. Temos outro conceito, origem, causa de uma ação. Agora, na visão da ética, princípio é a fonte, o substrato que afirma a ação. Por exemplo, na administração pública, nós temos os princípios da administração, é certinho de chamados de princípio. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, né, que são os princípios explícitos, né, eles vão formar uma moral administrativa, né, a partir desses princípios éticos que formamos a nossa moral administrativa, né. E essa moral administrativa, ela às vezes não aceita, por exemplo, que seja ilegal, né, não é para aceitar, na verdade. Aquilo que for imoral, aí é a moralidade, né, na questão aí de ação, tá? Então, os princípios da ética, né? O princípio é a fonte, é o arcabouço, é a base, né? É aquilo que sustenta, é o substrato, né? Então, portanto, os princípios funcionam como fundamento de um processo de escolha. Então, para que o homem tenha um comportamento ético, ele deve, a partir dos seus princípios, encontrar aquilo que tem valor moral. Vejam, né? Ó, professor, mas a ética não está, mas os princípios estão lá dentro da gente, ó. É ético, o princípio é ético, ele está lá dentro, né? E a partir dos seus princípios, né, que você vai formar os seus valores. E aí você vai para a moral, né? É aí que você vai para a moral. Então, diferença entre o senso moral e consciência moral, né? O senso moral é algo coletivo, né? E a consciência moral é algo individual. Então, o senso moral permite a distinção entre o justo e o injusto, o correto e o incorreto, o bom e o mal, né? Dentro de um grupo, né? Dentro de uma cultura, né? Como um todo, né? Já a consciência moral, essa aí às vezes pesa, né? Impõe a responsabilidade para nós mesmos e para os outros da consequência em relação às decisões de nossas próprias escolhas, né? Então, a consciência moral é aquela: botei minha cabeça no travesseiro e a minha consciência está limpa, né? Daí que vem essa expressão, né? É a sua consciência moral, ela é algo individual. E o senso moral, ele é coletivo. Muito bem. Vamos parar por aqui hoje, tá? Nós vamos ver bastante coisa aí, né? No nosso andar, no nosso caminhar aí, né? Vamos ver a democracia, vamos ver reflexão filosófica, né? Isso aqui está explícito no nosso edital. Consciência crítica, acabou de falar consciência, né? Mas ele está lá no nosso edital também. Vamos ver ética e direitos humanos, vamos ver ética e violência, vamos ver bioética, né? Muito voltado na área da medicina, tem os princípios, né? Princípios da bioética é um assunto que eu aposto que poderia cair para a gente, são os princípios da bioética, né? Vamos falar um pouquinho deles. Ética ambiental, né? Que surgiu na década de 60, essa ideia da ética ambiental. Ética nos negócios, não
ou ética no trabalho, ou ética empresarial, vamos ver ética e política, vamos ver o contrato social, né? O contrato social do John Locke, né? Do inglês John Locke, né? O contrato social. Nós, como sociedade, nós contratamos, né? Por meio dos nossos regimes políticos, né? Aqueles que vão nos governar. É um contrato que a gente assumiu para dizer, precisamos de segurança, precisamos de segurança pública. Tivemos que fazer um contrato social, né? A sociedade se reuniu, né, entre aspas, e fizeram um contrato para garantir essa segurança, para garantir a nossa vida. Democracia, ditadura e totalitarismo, meus conceitos também, né, vai ser na próxima aula. Biopolítica e necropolítica, para a gente poder encerrar. Eu acredito, né, que a parte conceitual nós conseguimos encerrá-las, né, na próxima aula, tá? E provavelmente a gente, na próxima aula que a gente tiver, a gente já consegue. Tá, assim, professor, por que você não vai dar mais aula, então, desse assunto? Gente, primeiro, eu acredito que será questões de conceito. E para alguns é só 2 questões, né? Então, assim, vocês têm que dar moral para outras matérias, né? Por exemplo, português, o pessoal da PM, são 15 questões, né? Vamos lá, então, perguntas aqui. Professor, teremos aulas de atos administrativos e contrato administrativo? Olha, eu acredito que o professor Arlindo vai dar isso lá em Direito Administrativo, ou seja, não deu na mentoria dele lá pelo Projeto Gênesis, tá? Mas eu vou dar uma pincelada para vocês, tá? Vou fazer um resuminho para vocês, para ser rápido, aquilo que cai na prova, tá? A gente vai tirar um tempo para fazer isso, tá? O Arlindo já deu, né? Arlindo, porque quando a gente vai começar a dar direito administrativo, a primeira coisa que a gente fala é atos administrativos, né? Contrato às vezes não, mas pode ser que já tenha dado também contrato administrativo, tá? Junto nessa parceria aí, tá? Mas no além do estudo, né? Aí para o além do estudo, eu vou pegar um dia, um sábado à noite aí para a gente brincar um pouquinho também, e talvez resolver umas questões, né? Resolver umas questõezinhas para a gente poder treinar também esse aspecto aí, tá bom? Podemos combinar assim, tá? Eu não tenho limite de aulas, né? Eu posso dar 50, 20, 30, 40 aulas. A gente não tem esse limite de aulas e a gente quer entregar uma coisa bem bacana para vocês aí, tá? Então, na quarta-feira, às 22h30, nós temos a nossa mentoria, a nossa aula de relações interpessoais, tá? Beleza? E na próxima semana, aí eu vou ter que marcar um dia da semana, mais ou menos num horário desse, eu não sei que dia que eu vou estar livre, eu já tenho também que eu tenho também outros compromissos com outras aulas aí, tá? E eu não quero, né, atrapalhar as aulas às 22h30, que hoje vocês têm, nem lembro qual aula que tem. O pessoal aí do Projeto Gênesis aí, junto com Além do Estudo, tem uma aula hoje às 22h30, tá? Beleza? Então é isso aí, meu povo. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Deus abençoe todos vocês, tá? Obrigado.